Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal, né, junto com os meus amigos Michael Gonçalves, de Filosofia e Sociologia, né, Fernando Cachucho e Fábio Moraes, de Física, Alexandre Anzilotti, de Matemática, Rodrigo Mendes, de História e Silvio Bedani, de Literatura. Nós formamos um canal que é um projeto, né, 100% voluntário, que tem um objetivo: ajudar as pessoas que estão buscando conhecimento a, né, terem acesso a esse conhecimento. Então, se você chegou até aqui, nesses, né, segundos iniciais dessa aula, eu já te peço que você nos ajude, né? E como é que você pode nos ajudar? Se inscrevendo no canal, divulgando o canal para os seus amigos, para que esse conhecimento, né, para que o nosso canal possa ganhar uma dimensão maior, possa chegar a mais pessoas. Na aula de hoje, nós vamos tratar do quê? Eu vou continuar tratando do processo de urbanização. Você vai encontrar um conjunto de aulas aqui no canal sobre urbanização. E vou tratar especificamente de alguns problemas socioambientais urbanos, como, por exemplo, né, nesta aula, vou tratar de saneamento básico, vou tratar de lixo urbano, vou tratar, né, vou abordar as enchentes e as moradias em áreas de risco, tá? Esses temas, eles estão inseridos, obviamente, na urbanização, quer seja mundial, quer seja brasileira, mas fundamentalmente vamos olhar a partir da realidade brasileira. E aí eu já gostaria de destacar contigo o seguinte, ó, a minha abordagem aqui vai ser no quê? No sentido de fazer um panorama do problema, então abordar o problema e falar assim, olha, o cenário deste problema é mais ou menos este, óbvio que a partir da minha análise aqui, né? E aí, dentro desse cenário, apontar as causas do problema, as consequências do problema e as formas de resolver esse problema. Até porque, se são problemas e se estão aí, né, eles precisam ser imediatamente enfrentados para que nós tenhamos aí uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas possam ter, de maneira geral, né, acesso àquilo que é um direito fundamental a elas, ok? Então vamos lá, comigo aqui, por favor. Eu não tenho nenhuma pretensão, eu não ouso imaginar que quem está me assistindo nesse momento não saiba o que é saneamento básico, ok? Mas eu coloco aqui sempre para fazer o quê? Sempre para reforçar o conhecimento, né, de quem está aí do outro lado. Então, o saneamento, ele na realidade, ele consiste no quê? Num conjunto de medidas que vão preservar ou modificar as condições do meio ambiente, certo? Então, qual é a finalidade? Prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e, obviamente, interferir na produtividade, certo? Então, uma das coisas que são fundamentais quando abordamos saneamento básico é pensarmos assim, ó, quem promove saneamento básico está promovendo atividade econômica, tá? Na medida em que eu vou prevenir doenças, na medida em que eu vou garantir qualidade de vida da população, obviamente que eu vou economizar com saúde, obviamente que eu vou ganhar em produtividade. Então, no Brasil, né, tem uma lei lá, 11.445, que é de 2007, e que define o saneamento básico como um direito constitucional. Ora, mas se é um direito constitucional, todos no Brasil temos acesso ao saneamento básico? Você que está aí do outro lado sabe perfeitamente que não. Tá? Então, isto nos coloca com uma obrigação. Qual é a obrigação? Né, de acompanharmos e cobrarmos dos órgãos responsáveis e competentes em relação a este tema para que seja implantado aquilo que nos é de direito, ok? Então, vamos lá, só dar uma olhadinha, um panorama, né? Eu peguei aqui alguns dados importantes para podermos observar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, eu peguei um dado em relação à proporção de escolas com acesso à água potável, né? E o número de crianças sem água potável na escola, tá? Então, aqui, ó, proporção de escolas com acesso, né? Você vai ver que o que está em verdinho, mais de 90%, tá certo? Aí a gente vai ver que o que está aqui, ó, em vermelho, né, de menos de 50%. E aí a gente percebe que a coisa é muito complicada. Pegando do ponto de vista numérico, né, em 2019... 584 milhões de crianças no mundo não tinham acesso à água potável. Galera, veja, por que eu coloquei escola? Né? Porque a escola é um mecanismo, é um instrumento, é uma, né, um lugar
onde as pessoas vão para aprenderem, obviamente, mas elas vão também para esses lugares para que elas possam ter condições adequadas para que esse aprendizado aconteça. Na medida em que você não tem sequer água potável, né? Vamos imaginar o seguinte, se está faltando água, imagine as outras carências, né? Por isso que, assim, a gente tem tanta desigualdade no mundo. Seguindo adiante, ó, proporção de escolas com acesso a saneamento e número de crianças sem acesso a saneamento básico na escola. Aqui o mapa, proporção, né, com acesso ao saneamento. Veja, verdinho, mais de 90%, né? Mais de 90%. Veja que no caso do Brasil aqui, ó, está sem dados, né? E aí, vamos lá, vermelho de novo, menor do que 50%. Então, proporção de escolas com acesso, quando você tem menos de 50%, né, ou chegando a 50%, o número é muito baixo, né? Não dá nem para falar nada, além de ficar estarrecido, né, com esses números que estão aí. Esses dados são de 2019, né? O meu acesso foi aqui em 2020, ok? E aqui, ó, número de crianças sem saneamento básico na escola. Quase 700 milhões de crianças ao redor, né, do mundo, em várias regiões do mundo, né, sem acesso a um direito elementar. Então, aí é óbvio que isso vai afetar diretamente a vida das pessoas, a qualidade de vida, o índice de mortalidade, com certeza, né? Afeta também o índice de aprendizagem? Óbvio, né? Pessoas que estão doentes, pessoas que não estão, né, com 100% de suas capacidades ali disponíveis para uma determinada situação, vão aprender menos, inclusive. Principais doenças, né? Eu peguei aqui uns dados do Médicos Sem Fronteiras junto com os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, principais doenças relacionadas à água, né? Malária, esquistossomose, febre tifoide, dengue, cólera. E aí tem um dado aqui, ó, só para ler, né, para te chamar ainda mais a atenção para esse caso. Segundo a OMS, 830 mil pessoas morrem anualmente por doenças diarreicas. Ninguém morre de diarreia, né, gente? Vai morrer por desidratação. E aí, o acesso à água, o acesso ao saneamento básico é absolutamente fundamental. Um direito básico que está sendo negado às pessoas. E não é possível, né, que nós, que temos condições de lutarmos, inclusive por essas outras pessoas que infelizmente não têm essa condição, que nós, né, fechemos os nossos olhos para essa situação. Fica a dica. Brasil, de acordo com o Instituto Trata Brasil, né, 84% da população brasileira tem acesso à água tratada. Ora, se está falando aqui de 2020, 84% significa que 16% não tem, né? O que é um número muito acentuado em termos de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. 55% da população com acesso à coleta de esgoto, só que 50,8% desse esgoto gerado é tratado. Bom, se eu tenho 51% do esgoto gerado sendo tratado, os outros 49% que são gerados não são tratados. Automaticamente vão para onde? No córrego, no rio e por aí vai. Né? Então a situação é complicadíssima. O Sudeste, né, a região mais desenvolvida do país, o Sudeste, que a galera fica cantando em verso e prosa aí, dizendo que responde por mais de 50% do PIB brasileiro, só 91% da população do Sudeste tem acesso aí à água tratada. E quando nós olhamos, por exemplo, para a região Norte, né, 58% da população somente com acesso à água tratada. Eu já falei, vou repetir, estou gravando essa aula no dia 19 de setembro de 2024. Nesse exato momento, a região norte do país está vivendo uma grande seca. Né? Neste momento de seca, piora ainda mais, né, as condições de falta de abastecimento de água, né, para a população. E quem é essa população? Normalmente aquela população mais pobre, normalmente aquela população, né, que vive em áreas mais precarizadas, urbanas, né, e isso vai ser muito importante ser observado, isso tem que ser melhorado urgentemente. E aí, como se resolve isso? Só tem uma solução, né? Não tem jeito. Se formos negligentes ao longo da nossa história, no sentido de não termos implantado o saneamento básico adequado às pessoas, a única solução possível é investir o que for necessário para implantar os sistemas de saneamento.
Então, investir o que for necessário nos sistemas de coleta, de esgoto, de tratamento de esgoto, de levar água tratada encanada às pessoas, isso é fundamental. Aí qual é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade sinalizada pelos gestores públicos é a falta de recursos para os investimentos. E quando nós olhamos para o Brasil, principalmente, né? Quem são as cidades com os maiores problemas? São as pequenas cidades. Aí você vai falar assim, mas como assim as pequenas cidades? As grandes cidades, a exemplo de São Paulo, a exemplo do Rio de Janeiro, né, a exemplo de outras cidades como Recife, como Salvador, como Fortaleza, tem problema de falta de saneamento? Óbvio que tem. Né? Quais são as áreas desses lugares que têm os maiores problemas? Normalmente as áreas mais periféricas, né, os extremos dessas cidades. Acontece que, assim, bem ou mal, estas cidades, elas têm uma cobertura que é maior proporcionalmente, muitas vezes, ao das pequenas cidades, por uma coisa simples. Estas cidades que eu citei aqui, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, são cidades que têm grandes orçamentos, ao passo que pequenas cidades não têm grandes orçamentos. E aí, muitas das vezes, né, a falta do orçamento faz com que não se tenha também o devido tratamento lá da água, o devido tratamento do esgoto. Aí você vai falando, não trata água? Trata água, né, mas não chega para todo mundo. Né? Coleta esgoto? Muitas vezes coleta-se o esgoto, mas não se trata o esgoto, ok? Aí, então, ó, vale chamar a sua atenção, fundamental, 2019, o Brasil aprovou um projeto de lei, chamado Projeto de Lei 4.162, que é chamado de Marco Regulatório do Saneamento Básico. Tem um conjunto de dados aqui que eu não vou nem, né, analisá-los muito, porque não é essa a ideia. O que é o Marco Regulatório? Né? É a ideia de criar mecanismos que possam facilitar a chegada do chamado investimento privado na implantação de saneamento básico no Brasil. Eu vou pegar só o último dado aqui, ó. O Brasil, lá em 2011, investiu 10,9 bilhões em saneamento. O Brasil, em 2017, investiu 10,9 bilhões em saneamento. Se nós temos problemas estruturais e eles estão marcados aqui, né, vou pegar uma questão do esgoto, 125 milhões de pessoas, né, tinham acesso ao saneamento básico no Brasil, ou ao esgoto no Brasil, em 2010. Esse número, né, passou para a pessoa sem acesso, 125 não tinham acesso, baixou para 101 milhões, mas mesmo assim, em 2018, 100 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso, né, ao esgoto adequado, de acordo com a agência Senado, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, isso mostra, por exemplo, que o problema é gigantesco em termos de Brasil. Quando a gente olha para cá, 2010, 60 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada encanada bonitinho. 2018, 39 milhões. Evoluímos em termos numéricos? Evoluímos, mas ainda temos um problema estrutural. Quando a gente olha para cá, a população com água tratada era 82% lá em 2010, passou para 83,5%, um índice de crescimento muito baixo, né, de 2011 para 2017. Então, o problema permanece, o problema precisa ser enfrentado. E não dá para enfrentar esse problema aí, né, falando tanto em austeridade fiscal, em ajuste fiscal, essa coisa toda. Então, o que prevê o marco regulatório? Coloquei mais um item aqui só para lembrar, né? Lembra que lá atrás, quando estava falando de saneamento básico, estava falando que investir em saneamento é investir em saúde? Pois é, né? É potencializar a economia? Os dados estão aqui, ó. Para cada R$1 investido em saneamento, né, tem uma expectativa de uma economia de R$ 2,50, né, nos serviços de saúde. Então, investir em saneamento é fundamental. Investir em saneamento salva vidas. Tá? Pegando então, ó, o que diz o marco regulatório? Que os estados deverão compor grupos de municípios ou blocos, né, que contratarão serviços de forma coletiva. Que serviço? Serviço de saneamento. Então, simplificando, ó, eu falei lá que a ideia é criar mecanismos para que a iniciativa privada possa investir em saneamento. Então, quais seriam as vantagens do marco regulatório? Né? Ele ampliaria a presença da iniciativa privada no setor de abastecimento e saneamento básico, e isso ampliaria o serviço à população.
né, ou levaria o serviço a toda a população. Esse é o discurso, ok? Quais são as críticas? As críticas estão relacionadas à questão dos pequenos municípios. Os grandes municípios, a exemplo de São Paulo, entre tantos outros do Brasil, né, eles vão ser de interesse da iniciativa privada, por quê? Porque você tem um número de consumidores gigantesco. Tá? Na medida em que eu vou para um pequeno município, aí a coisa já muda. Uma rede menor, né, tem uma população menor e, obviamente, eles fizeram investimentos menores, então tem uma carência maior de investimentos. E aí teria-se que investir mais para resolver, né, o problema. E isso pode dificultar, né, ou pode não atender aqueles interesses básicos do capital privado, que é o interesse do lucro. Tá certo? Então, essa é uma discussão, vale ficar atento, vale ficar, né, bastante aí de olho nessa questão do projeto de lei e naquilo que vai acontecer. Trouxe para finalizar esse assunto a questão da privatização da Sabesp aqui em São Paulo, né? E aí trazendo uma notícia da BBC News, né, falando a respeito de que a privatização da Sabesp no Brasil teria colocado o Brasil na contramão de outros países. Por quê? Porque enquanto o Brasil está, né, privatizando o seu serviço de abastecimento de água, outros países estão voltando, né, a reestatizar os serviços. Países que reestatizaram, tem aqui, ó, né, transparência, tá lá no Instituto de Transnacional, né, que está lidando com essa questão. Isso aqui foi publicado pelo UOL, tá? Que está divulgando esses dados, ó, que a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Espanha, né, reestatizaram serviços de abastecimento de água. A mesma matéria da BBC, né, informando o seguinte: o Rio de Janeiro, que privatizou lá a SEDAI, que é a Sabesp deles, né, enquanto o Rio está privatizando, Paris, por exemplo, Berlim, por exemplo, e outras 265 cidades reestatizaram. Por que essas outras cidades reestatizaram? Né? Porque aquele investimento que foi feito, né, a qualidade do serviço que foi sendo prestado pelo agente privado não atendeu à necessidade, né, e, portanto, houve essa situação. E aqui, ó, vamos lá, ó, cerca de 1.600 municípios de 58 países tiveram que reestatizar serviços públicos básicos, entre eles o de fornecimento de água e ampliação, né, da rede de esgoto. As razões: lucro excessivo dessas empresas, então aumentaram muito o preço lá, né, e afetou diretamente a comunidade. Não cumprimento dos contratos pelas empresas, não cumprimento das metas de investimentos, aumentos abusivos das tarifas, desculpe, tá? E aí destacamos aqui algumas cidades, ó, Atlanta, Berlim, Paris, Budapeste, né, Buenos Aires, La Paz. Tá aí o risco. Então, o marco regulatório, né, do saneamento básico, ele visa levar a iniciativa privada para investir em saneamento. Por outro lado, né, alguns países que passaram por esse processo de privatização dos serviços estão reestatizando os serviços por aqueles problemas aqui citados. Então, fica a dica. Aí, se você... Esse é um tema que ia ser muito provável, né, muito possível em redação, né, vira e mexe, ele aparece lá e tem um grande potencial de aproveitamento. Mudamos de assunto? Mudamos, né? Vamos agora para o lixo urbano. Então, eu peguei aqui um texto do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da ONU em 2015, né? Que a ONU já alertava lá dizendo, olha, caminhamos para uma crise global de resíduos, né? E por que apontava isso? Porque lá naquele momento havia uma informação de que as cidades já geravam 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de resíduos sólidos ano, e que a estimativa para 2025 era de 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E aí, vamos lá. Situação grave em vários lugares, sem dúvida, mas nos países de baixa renda, a situação alertada pela ONU era pior. Por quê? Porque muitas vezes o volume de coleta não alcançava sequer a metade da quantidade produzida. E aí você tem o quê? Uma exposição maior das pessoas ao lixo, né? Eu peguei mais alguns dados aqui, ó, de um site chamado O Joio e o Trigo. Fica a dica, tá? Vale a pena acompanhar o trabalho deles lá, que é um trabalho muito bom no que diz respeito à política de alimentação, no que diz respeito, né,
a essa questão de ultraprocessados e por aí vai. Mas para não desfocar, vamos voltar. Olha só um exemplo aqui, ó, da produção global de plásticos, né? De 2 milhões de toneladas em 1950 para 400 milhões de toneladas em 2015. E aí, se você der um clique no seu computador e colocar ilhas de plástico, você vai ver o que tem, né? O que esse problema tem causado no mundo. Qual o problema? O descarte de plástico de forma inadequada. Ok? Então, e é provável que, né, a quantidade de plástico aí quadruplique até 2050, segundo o Atlas do Plástico, está aqui na matéria. Produção per capita de lixo, Brasil e Estados Unidos, né? Segundo a Brelp, no Brasil nós produzimos 379 quilos de lixo por pessoa por ano. Olha dos Estados Unidos, 773 quilos de lixo por pessoa ano. Gente, né, o tal do American Way of Life é um negócio que assim, o planeta não tem como resistir a ele. Né? De toda forma, mesmo o Brasil produzindo muito, a dos Estados Unidos é uma produção muito maior. Bom, pegando em termos de geração, né, e trazendo para o Brasil, de acordo com os dados divulgados aí pela agência Senado, em 2010, né, resíduos sólidos no Brasil, 66,7 milhões, 2019, 79 milhões, tá? Geração per capita, 348 quilos ano, geração per capita, 379 anos não, quilos, por favor, quilos ano, tá? Então, veja que houve um aumento significativo aqui de 2010 para 2019. Quando nós olhamos por regiões, veja que há uma desigualdade gigantesca, né? Olhar o Brasil é olhar para uma desigualdade em diversos níveis, no nível local, no nível regional, né? E por aí vai. Mas veja que o Sudeste, ele bomba aqui nessa geração por regiões. Ok? Aí alguém vai falar assim, mas o Sudeste, ao mesmo tempo, Paulo, ele é, né, a região, o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, tem mais de 45 milhões de habitantes, né? Ao passo que, 45 não, o Sudeste tem mais de 80 milhões, 45 só tem São Paulo, o Sudeste tem mais de 80, depois vem o Nordeste com 53 milhões de habitantes por região, mas a quantidade de resíduo sólido aqui é gigantesca nessa área. Quando a gente pega a geração per capita, né? Olha só, o Norte, 287 lá em 2010, 323, também temos uma diferença gigantesca. Então, o Sudeste gera mais no total e gera mais por pessoa também, 450 quilos, né, por pessoa ano, que é muito superior aqui à média do Brasil. Tá? A média de 379, no Sudeste tem uma média de 450. Então, a maior média em termos de Brasil, né, pegando aí todas as outras áreas. Conclusão, lixo é um problema seríssimo, né? Quando a gente olha, então assim, poxa, está se gerando muito lixo, deveria ser. Como é que se resolve o problema do lixo? Reduzindo a geração de lixo. Enquanto não se reduz a geração de lixo, o que pode ser feito num curto prazo? Aumentar o reaproveitamento desse material, aumentar a reciclagem desse material, tentar prolongar, né, a vida de diversos itens que são, né, descartados rapidamente, muitas das vezes. Aqui, ó, estamos olhando para 2017 e 2018. Então, disposição final de resíduos sólidos por tipo, né? Então, toneladas dia em 2017. Então, ó, 59% do lixo gerado lá em 2017 ia para o aterro sanitário, né? 22% para o aterro controlado e 18% para lixões. Aí no ano seguinte houve uma redução, né, da participação dos lixões, mas ainda aqui, vamos voltar, ó, o lixão é um grande problema. Então, se nós tínhamos lá, né, 56% dos resíduos sólidos no Brasil em 2010 que tinham destinação adequada, nós passamos para 59%. Tá? O que coloca que ainda o Brasil tem o quê? 40% do lixo gerado no país, ou dos resíduos sólidos gerados no país, vão para áreas absolutamente inadequadas, e aí, dentre essas áreas inadequadas, estão os lixões. Tá? Essa tabela aqui, ó,
da Associação Brasileira de Empresas, né, de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ela vai colocar para a gente o quê? Número de municípios, de acordo com a disposição final, né, adotada dos seus resíduos sólidos urbanos por regiões. Então, na região norte, 93 aterros sanitários, 110 aterros controlados e 247 lixões. No nordeste, né, 844 lixões. No centro-oeste, 153. No sudeste, 207. No sul, 42. Então, o Brasil tem 5.570 municípios ou cidades, certo? Destas, né, 5.570 cidades, 1.493 ainda tem como única forma de destinação do lixo o lixão, que é aquela forma mais inadequada. Menos da metade, né, do território brasileiro, das cidades brasileiras, tem aterro sanitário. O que isto significa? Significa que nós estamos produzindo muito lixo e jogando lixo em lugar inadequado. Então, né, o que seria aqui o destinos e tratamentos ecologicamente corretos, né, que evitariam, por exemplo, poluição, restringiriam aí, né, o acesso humano, evitaria, né, a propagação de doenças. Coleta seletiva, reciclagem, usinas de compostagem, aterros sanitários, né, e incineração, com controle efetivo de gás. Gente, incineração não é botar fogo no lixo. O lixo que deve ser incinerado aqui é o lixo hospitalar, obviamente. Né? Aí quando se fala de destinos e tratamentos ecologicamente incorretos, que são absolutamente prejudiciais ao meio ambiente, né? E são absolutamente prejudiciais às pessoas. Os lixões, né? Os aterros controlados, né? Onde o lixo é apenas enterrado sem a mesma infraestrutura. Aí você fala assim, qual é a diferença? No aterro sanitário, essa parte final aqui, ó, né? O fundo dele, ele é impermeabilizado. E aí você tem todas as canaletas para o escoamento do chorume, você tem todos os drenos aqui, né, para que haja, né, o extravasamento desse gás, você tem um cuidado lá de queimar esse gás, tal, para não comprometer várias outras situações, aí também por causa do odor. De toda forma, assim, o que nós temos? O lixo no Brasil ainda é um grande problema. Então, nós jogamos no lixo no Brasil milhões de reais todos os anos, até porque grande parte desse material que vai diretamente para o lixo, né, ele poderia ser reaproveitado de diversas formas, ok? Aqui eu peguei, né, uma chamada, né, que foi colocada no jornal, ó, mesmo proibidos, lixões a céu aberto ainda ameaçam a saúde de 1/3 dos municípios brasileiros. Vamos lá, ó, 1.500 municípios brasileiros com lixões. Aqui é um mapa, né? Um mapa do Rio de Janeiro, os pontinhos em vermelho são lixões em operação. Além de todos os problemas, né, ambientais, no sentido de contaminação do solo, contaminação da água, de contaminação do ar, ainda temos um problema social gigantesco nessas áreas, que é a questão das pessoas que vão lá para tentar garimpar alguma coisa para poderem vender, né, e manterem suas vidas. Gente, o Brasil, muita gente fala que o Brasil é um país pobre. Eu discordo dessa tese totalmente, né? O Brasil é um país com muita pobreza, é bem diferente. Eu não consigo conceber um país que está entre as 10 maiores economias do globo, que alguém fale, é um país pobre. Não, não é pobre. É um país com muita pobreza, é um país com muita desigualdade. Enquanto não enfrentarmos este problema, né, nós teremos vários seres humanos iguaizinhos a nós, né, vivendo nessas condições aí totalmente subhumanas. E nós continuaremos tendo um problema, que é o problema do lixo. O problema do lixo não acaba quando você pega o saquinho, tira da sua casa e leva até um lugar para colocá-lo. Para quem mora em prédio, né, você leva até o depósito lá que alguém vai passar e vai coletar. Não acaba ali. O problema do lixo permanece e é um problema que precisa ser enfrentado. Quase fechando, né? Quase fechando. Eu tenho mais 2 itens, que é a questão das enchentes e, né, a questão das moradias em áreas irregulares, ok? Então, as enchentes. O que causa enchente de maneira geral, né? Eu vou colocar aqui todos os itens. As enchentes, elas são causadas, obviamente, por quê? Porque, assim, desde que há uma atmosfera na Terra, desde que há a formação de chuvas, desde que, né, diria minha mãe, desde que o mundo é mundo,
acontecem chuvas, e algumas chuvas são muito fortes. Então, as áreas de fundo de vale, né, essas áreas tendem a enchentes, portanto, elas vão encher. Isso é básico. Com o passar do tempo, o que nós fomos fazendo? Nós fomos ocupando estas áreas, nós fomos adensando essas áreas, nós fomos impermeabilizando o solo e dificultando a infiltração dessa água, ok? Para piorar, nós fomos retirando a mata ciliar, nós contribuímos para a erosão, né, dos rios, e aí para o assoreamento desses cursos d'água, que reduziram a capacidade de vazão. Ao mesmo tempo, né, fizemos baixos investimentos, ou poucos, ou às vezes até nenhum, em obras de drenagem. E aí você tem todo um processo que vai potencializar gigantescamente a ocorrência das enchentes. Veja só, tem gente que fala assim, foi o lixo que você jogou na rua, que entupiu o bueiro que provocou a enchente. Alto lá, o lixo que você jogou na rua não deveria ser jogado na rua, ok? O lixo que as pessoas colocam lá não deveria ser colocado de forma nenhuma. Mas, né, a grande questão, né, não é o papelzinho de bala que uma pessoa jogou lá. A grande questão é um conjunto de fatores que acontecem ao mesmo tempo. Tá certo? Então, assim, na medida em que eu não tenho essas obras, porque limpeza pública é obrigação do poder público. Né? Se o poder público cobra de você, cobra de mim, cobra de todo mundo, um valor para fazer limpeza urbana, ele tem a obrigação, e nós temos a obrigação também de cobrar-nos o poder público para que faça devidamente, né, essa limpeza urbana. Ok? Então, contribui? Claro que contribui, mas não dá para ser colocado como causa principal. Por isso, tome cuidado na hora que você for responder uma questão para a FUVEST, para a Unesp, para a Unicamp, ou para qualquer outro vestibular, né? Cuidado com isso, porque há uma hierarquia dos argumentos aqui, né? Quando você coloca um item que contribui de forma menor com o problema, muitas vezes você ignora ou você negligencia, né, os fatores mais acentuados. Como é que dá para, né, primeiro, olhar para as consequências disso, né? Antes de olhar para as consequências, eu peguei aqui, uma imagem do dia 11 de janeiro de 2011, né, no elevado João Goulart, popularmente conhecido aqui em São Paulo como elevado, né, do Minhocão, e aqui a gente tem, por incrível que pareça, né, é aquela história que se você contar para os seus amigos que não são daqui, muita gente não vai acreditar. A gente tendo uma enchente, né, num elevado, num viaduto. Né? É impressionante. Coisas que são difíceis de explicar. Nesse caso específico, foi o lixo que entupiu, né, o bueiro. Ok? Neste caso específico. Mas as consequências, né? Acentua doenças, então vai provocar morte de pessoas, vai provocar perda de bens materiais, vai provocar perda parcial ou total das casas, né? Vai destruir infraestrutura urbana, vai propagar doenças como leptospirose e por aí vai. E, fundamentalmente, as enchentes elas causam transtornos no trânsito, né, em vários lugares. Hoje, na 19 de setembro de 2024, lembrando que no começo, né, desse ano, nós tivemos várias enchentes acontecendo no país e, recentemente, as enchentes na região sul do país. Né? Porto Alegre viveu mais de 30 dias, né, com áreas alagadas, e esse é um problema extremamente importante de ser abordado. Soluções. Bom, manter a cobertura vegetal, ou seja, manter a cobertura, né, de mata ciliar ao longo aí dos rios. Tá? Ampliar as áreas verdes, ou seja, ampliar as áreas para infiltração de água. A água, gente, quando ela chega na superfície, ela só faz dois caminhos. Ou ela infiltra no solo, ou ela escoa pela superfície. Quando ela escoa, ela vai levando o que tiver em cima junto. Né? Melhorar os sistemas de drenagem e de infiltração de água, conforme eu já falei. Limpar bueiro, limpar boca de lobo, né? Desassorear rios e córregos, isso é fundamental. E aqui em São Paulo tem uma obra aqui, né? Se não me engano, em São Paulo tem mais de 30 piscinões. O que são esses piscinões? São áreas em que se, né, num determinado momento de chuva, você fecha uma comporta, segura essa água, né? Normalmente esses piscinões estão em fundos de vale, e aí, depois que a chuva passa, você vai abrindo essa comporta aos poucos para que essa água possa ir, né, se juntando às águas dos córregos e rios, mas evitando aí a enchente. Fechou? Último item, a questão da moradia, né? Eu coloquei aqui de forma genérica a questão da moradia. O que é a questão da moradia
na prática. A questão da moradia constitui, na realidade, ou consta do quê? Do déficit habitacional, né? Então, pegando os dados aqui, ó, de 2019, o Brasil tinha um déficit habitacional de mais de 5,8 milhões de domicílios, ok? Então, aí, assim, se falta moradia adequada, onde vão morar as pessoas? Bom, elas acabam indo morar em áreas, né, segregadas no espaço urbano. Áreas segregadas, né? As submoradias, chamadas de favelas, ou o eufemismo utilizado aí muitas vezes, né? As comunidades. Galera, com todo respeito aos lugares, com todo respeito às pessoas, né? Com todo respeito mesmo, né? O uso do eufemismo não melhora a condição de vida no lugar, ok? Então, vamos lá. Uma galera vai morar nas áreas de mananciais. O que são áreas de mananciais? São áreas de nascentes, né? Uma grande parcela vai morar nas áreas de várzeas e uma outra parcela vai morar nos topos de morros. E isto constitui o quê? As chamadas áreas de risco, né? Basicamente, os topos de morro e as áreas de várzea, ok? Causas do problema: a desigualdade social e a pobreza, né? O rápido crescimento das cidades, que é aquilo que é chamado de inchaço urbano, ou, se você quiser, a macrocefalia urbana, a especulação imobiliária, a falta de planejamento urbano adequados e a falta ou ineficiência das políticas habitacionais para essas populações mais pobres, para essas populações mais necessitadas, tá? Muitas vezes teve falta, em outros momentos, tá? Essas políticas foram ineficientes. Quais são as consequências disso? Bom, na medida em que eu não tenho um lugar adequado para morar, eu vou procurar o lugar que me resta, né? Então, tem uma segregação socioespacial? Sem dúvida. Tem um crescimento, né, das moradias em cortiços, dos chamados aglomerados subnormais, né, que é a favelização. Tem uma grande expansão das áreas periféricas. Tem construções em áreas de risco, como eu já falei aqui, os topos de morro e as várzeas. E tem, principalmente, a ocupação aí nas áreas de mananciais, o que acaba contribuindo não só para a poluição, como para o assoreamento. Vamos pegar uma situação: quando você vai assoreando um curso d'água, você vai reduzindo a capacidade de vazão deste curso d'água, ou no caso de uma represa, você vai diminuindo a capacidade de armazenamento dessa água. Consequência, né, você vai ter um reservatório menor para um número de habitantes maior. E aí o impacto numa seca vai ser bem acentuado. Para completar, ó, eu peguei uma figura aqui para mostrar um pouco, né? Essa figura não está tão atualizada, não daria para atualizá-la, mas de toda forma ela dá um panorama. Ó. Esse é um mapinha de São Paulo, esquematicamente, e vai mostrando o número de favelas por algumas áreas ou por algumas subprefeituras, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Subprefeitura da Freguesia do Ó, Brasilândia, na Zona Norte, 105 favelas. Subprefeitura da Cidade Ademar, 123 favelas. Boimirim, 172. Campo Limpo, 186 e por aí vai. Então veja que São Paulo cresceu, né? Para o norte não tem mais como crescer, porque tem a Serra da Cantareira. Para o sul, do ponto de vista urbano, é bem complicado a ocupação nessa área, porque tem muitas nascentes nessa área, né? E, portanto, é preciso preservar essas nascentes. E aí São Paulo acabou se expandindo para o leste. A Zona Leste é a área mais populosa da cidade de São Paulo. E aí, óbvio que o crescimento urbano ou a urbanização de São Paulo, de forma muito acelerada, num curto espaço de tempo, provocou basicamente dois grandes problemas, entre vários outros, né? Esse inchaço urbano ou essa macrocefalia urbana. A ideia de macrocefalia é quando o lugar cresce demais e ele não dá conta, né, de resolver os seus problemas. E aí ele vai tendo, né, um aumento, uma intensificação desses problemas. Fechou? Como é que se resolve? Né? Então aqui, ó, eu peguei dois dados agora, vamos só olhar um pouquinho aqui. Esse dado do IBGE é de 2007, da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, e esse dado de 2019, né, do mesmo instituto. E aí, quando se fala a respeito do déficit, olha, 6,3 milhões de moradias lá em 2007 para 5,8 milhões de moradias em 2019, né, muito tempo se passou e muito pouco foi feito para resolver o problema, né, da falta de moradia para as pessoas. Quem é a parcela mais prejudicada pela falta de moradia? Ora, 91% aqui da população que vai, né, de 0 a 3 salários mínimos por mês, tem uma renda, né, familiar
de 0 até 3 salários mínimos. Onde está aí uma grande parcela desta população? Então, esses 91%, quando eu pego aqui, ó, o déficit, né? 34% no Nordeste, 37% no Sudeste. Tá? Aí a gente vai pegar 10% no Norte, 7% no Centro-Oeste e 12% no Sul. Mas a região Sudeste e a região Nordeste são as duas regiões que mais enfrentam esse problema, né, da falta de moradia adequada. Então, o que é possível ser feito para solucionar o problema? Tem que ter programa que propicie aí, né? Pegando no curto prazo, programas que propiciem essa ocupação dos imóveis vazios das grandes cidades. Ok, ó, propiciem a ocupação de forma absolutamente dentro das regras, absolutamente dentro das leis, né? Então, teria que haver o quê? Parcerias entre o poder público nos 3 níveis, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal, envolver os movimentos populares por moradia, né? E envolver os donos dos imóveis, quer sejam, né, os donos individuais, quer sejam as corporações que são donas disso, para que haja uma negociação, para que haja efetivamente aí um atendimento dessa situação. O segundo, a criação, né, implementação, manutenção de programas de moradia para as populações de baixa renda. Tá? Mas aí o poder público tem que sentar com os movimentos populares, tem que ouvir o que os caras estão pedindo, tem que, né, conversar com todo mundo para que faça efetivamente algo que tenha sentido, algo que sirva a essas pessoas. Criar programas habitacionais em áreas distantes dos lugares onde as pessoas, né, vão ser deslocadas para lá, que elas não tenham escolas, que elas não tenham hospitais, que elas não tenham fundamentalmente trabalho. Você não resolve o problema da falta de moradia, você acentua o problema, né, para as pessoas. Tá? Outra coisa, financiamentos. Esses financiamentos habitacionais, eles têm que ter juros subsidiados. Né? Isso acontece no Brasil, tá? Acontece pouco, mas acontece de maneira geral, né? Mas teria que acontecer com maior intensidade. E o que acontece em outros lugares do mundo, tá? Para quem? Não é só para a população mais pobre, mas para a parcela também da classe média, né? Cuja renda, por exemplo, está acima desses limites aí. Eu não estou falando de uma classe média alta, estou falando de uma classe média, né? E por quê? Porque na medida em que você também não tem, há uma pressão, né, muito forte sobre essa questão das moradias. Gerar emprego, gerar renda, é a melhor forma de distribuir riqueza e reduzir a desigualdade social num país. E por fim, mas que é um projeto que, ao longo prazo, ele tende a dar resultado, e a gente já viu isso em vários países, temos acompanhado aí muitos estudos, muitas realidades que vão comprovando isso. Melhoria do sistema educacional, capacitação profissional das pessoas, isso acaba contribuindo para o nível de empregabilidade dessas pessoas, isso acaba contribuindo diretamente para a renda dessas pessoas e que ajudaria a resolver o problema. Tá ok? Então, bom, minha gente, cheguei até o final. Se você chegou até aqui comigo, fico feliz, né, contente de saber que você participou comigo até o final. Tem dúvidas? Olha, escreve aí, né, nos comentários do vídeo, terei prazer em te responder. Te peço, né, de novo, assim, o nosso projeto Escolha Educação é um projeto voluntário de um grupo de professores que quer chegar a mais alunos, que quer chegar a mais pessoas que estão buscando conhecimento, para que a partir desse conhecimento possam mudar suas realidades e possam mudar, né, a vida nos lugares onde essas pessoas atuam. Tá certo? Então você pode fazer o que pela gente? Você pode, né, se inscrever no canal, você pode dar aquele like nesse vídeo, você pode divulgar, né, que sempre você será muito bem-vindo por aqui. Obrigado, bons estudos, fiquem bem e até um próximo encontro aqui no canal da Escolha Educação. Valeu, até mais.